Quando, na rotina de nossas vidas, nós entramos nesta casa, claro que dentro da naturalidade de sempre, nós não pensamos muito no como tudo isso aconteceu. De onde veio, como veio. Nós sabemos, temos informações, e as comemorações são feitas para isso, para nós lembrarmos quem veio antes, como veio, como fez, e qual a nossa responsabilidade com isto que encontramos pronto. É como quando no aniversário do avô da gente, a gente vê o velhinho ali sentado, meio que fora do tempo, no tempo dele, melhor dizendo, e a gente não tem ideia do percurso que aquele homem correu, que aquele espírito peregrinou pela terra. Mais ou menos isto é esta casa. Então, uma vez, um curioso espírita fez uma série de perguntas. Interessante que ninguém nunca tinha pensado nisso. Dr. Nubor Facuri veio à nossa casa para uma semana de Kardec e, convivendo com a gente, ele vinha sempre antes e saía depois, e ele começou a perguntar uma série de coisas para minha mãe. E nós ficamos olhando, interessante, ninguém nunca perguntou essas coisas para a mãe. E ele, então, organizou, depois foi organizado em um livro chamado Espiritismo e Vida. E uma pergunta que ele fez à minha mãe foi exatamente essa: como nasceu a Casa do Caminho? Então, para meu benefício, eu vou ler a resposta em meu benefício, egoisticamente. E ela respondeu assim: o desejo de construí-la brotou em minha alma quando, acometida de uma enfermidade, fui assistida por Pedro, o apóstolo. Esse grande trabalhador da seara do Mestre retemperou-me as energias e disse-me: levanta-te, erga-te, procura com carinho e sinceridade executar as ordens do alto e teu trabalho será abençoado. Fecha aspas. E ela completa: meu coração grato e emocionado pôs-se a trabalhar. Isso foi nos anos 60, mais ou menos. Foi bem longe, então o ano exato não importa. De lá até aqui, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, mas existem pilares que são intocáveis nesta casa. Intocáveis. Um dia minha mãe disse assim: para nós a doutrina espírita não é uma religião, é uma ideologia de vida. Quer dizer, você une filosofia, religião, modo de viver, assume e vive 24 horas por dia, inabalavelmente. Quando se diz inabalavelmente, é inabalavelmente mesmo, a qualquer custo, qualquer mesmo. Naquela famosa frase, doa quem doer. Aí alguém pode achar que isso é radicalismo. Não, porque acompanhar os passos do Cristo jamais é radicalismo, é raciocínio e emoções puras. E, neste sentido, um dos pilares que movimenta, sustenta, dinamiza, provoca e energiza o trabalho desta casa é a fidelidade ao Evangelho de Jesus. O outro pilar é a fidelidade a Allan Kardec. E no início do trabalho dos meus pais, isso acontecia na nossa casa. Primeiro, lá em Santa Terezinha, tem alguns amigos aqui que
estavam lá, eu era bem pequeno, e a minha casa já era sede de trabalho. Primeiro na Rua Santa Terezinha, depois na Rua Santo Antônio. Foi a única vez que o santo esteve presente na nossa vida. E tem dois lances interessantes, porque a nossa casa, evidentemente, não era uma casa como uma casa de outra família qualquer. Primeiro que a porta nunca estava fechada. Eu não digo trancada, estou dizendo aberta. A porta ficava aberta. Tinha uma varanda e a porta ficava aberta. De tanta gente que entrava, a gente não fechava a porta, a pessoa ia entrando. Tinha uma área lateral e as pessoas davam a volta pela área, ficavam no quintal, ficavam para todo lado. E a mãe ia atendendo as pessoas. Quando o movimento crescia muito, ela tampava a pia. Depois do almoço, não dava tempo de lavar as coisas, ela tampava a pia com um pano de prata e ia atender os outros, depois lavava, e assim a vida foi sendo tocada. E os meus amigos, eu menino na rua, os meus meninos, meus colegas de rua, ficavam bravos comigo, porque tinha dias de atendimento, tinha dias que as pessoas iam para lá e fazia-se uma reunião, um culto no lar. O culto do lar da minha casa tinha 25, 30 pessoas, porque era a nossa família, mas a família dos outros que iam. Aí a molecada da rua que fica em frente à minha casa, tinha um campinho, que a gente jogava bola, ficava de mal comigo, achando que tinha festa, eu não chamava eles para festa, porque eles eram pobres. Eu falei, mas a gente também é, mas não é festa, minha mãe é espírita. Eu tentava explicar, olha, presta atenção, meus pais são espíritas, tem culto do lar, eles estão rezando o evangelho. Aí diziam assim, mas se sua mãe é espírita, seu pai é espírita, por que não toca tambor? Porque lá, mais distante na rua, tinha um terreiro de umbanda. Então, eles achavam que ser espírita era tocar tambor. Então, essas coisas nós passamos, nós vivemos, nós presenciamos e curtimos. E era tudo muito interessante, porque, se vocês imaginarem, naquele tempo, ser espírita era algo que se fazia escondido, né? E as pessoas iam na minha casa à noite, e no dia seguinte eu ia à missa para serem vistos, para não passar por espíritas. Dali nós mudamos para a Rua Santo Antônio, aí é a segunda vez que entra o santo na família. Mas nós estamos imunes a ele, coitado. Mas, pelo menos, ele gera uma boa festa junina. Então, morávamos no 7º andar. Olha a confusão. Nós saímos de uma casa grande para um apartamento enorme, só que era no 7º andar. E a minha mãe atendia todo mundo no 7º andar. Então, funcionava assim. Terça-feira, que era a reunião da equipe, era o culto do lar, tinha gente na sala, na copa e no quarto, porque não cabia todo mundo na sala. Quarta-feira, ela atendia o pessoal, tinha gente na sala, na copa e no quarto. Chegava em casa da faculdade, tinha gente dentro do meu quarto. Aí eu voltava, tinha um doente deitado na minha cama. Teve um dia que eu quase matei uma moça. Quer dizer, talvez eu ajudasse. Tinha um sofá que dividia, a copa era comprida assim, e o sofá dividia a copa. A gente entrava pela porta da cozinha. Casa de mineiro, entra-se pela cozinha. Eu estava no sofá, eu vim correndo. Eu sempre fui um menino muito delicado, muito quieto. Eu vim correndo, pulei por cima do sofá, tinha uma pessoa deitada no sofá. Eu virei feito um gato e caí sentado no chão. A mulher levou um susto quando aquele sujeito na frente dela. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu estou passando mal. E tinha gente na sala, em todos os lugares. E era tanta gente na nossa casa que as pessoas do prédio achavam que a nossa casa sempre tinha festa. Porque sábado reunia a equipe para sair para visita nos hospitais. Depois a equipe reunia para o lanche no final da noite, quando voltava das visitas. Então, sempre foi assim. Fora o trabalho no centro. Meus pais, desde que namoravam, iam ao centro. E o trabalho no centro foi crescendo. E não sei se vocês já repararam, aquele relógio ali, ele é 10 minutos atrasado. 10 minutinhos. Todo mundo é 8 horas, ali é 10 para as 8. Isso é uma tradição. Minha mãe criou isso ainda lá na casa espírita. Ela atrasava o relógio para que as pessoas não perdessem o início da reunião. Na época era bonde, era difícil. Hoje o transporte é ruim, na época não tinha. Então, ela atrasava o relógio. Um dia começou a reunião e ela viu que o salão não estava cheio. E não entrava mais ninguém
Bateu, o relógio era de pêndulo, bateu às 8 horas e não entrava mais ninguém. Ela estranhou, mandou um bilhetinho, faz de conta que era a Mirna. Mirna, vai ver o que aconteceu. A Mirna saiu pelo cantinho, era meu pai. Saiu pelo cantinho, foi ver, o portão estava trancado. O portão do centro havia sido trancado. Aí a dona Isabel, vocês já viram, deu um salto dessa altura. Foi atrás do presidente e quis saber quem tinha trancado o portão. Ele falou, fui eu, para esse povo aprender a ter disciplina e chegar no horário. Ela falou, então eu vou sair do centro. Vou procurar outro centro para realizar meu trabalho. E ele disse para si, mas Isabel, João de Freitas plantou a sua árvore aqui. E ela respondeu, vocês ficam com a árvore e ele vai conosco. E eles foram trabalhar em outro centro. Foram baixar no outro centro. Chegaram lá, era um centro muito distante, muito longe, não tinha transporte. Meu pai disse assim, será que alguém vem? É tão longe, escuro, será que alguém vem? E ela, então, fez uma prece. E ela disse assim, na oração que ela fez, se eu estiver errada em minha decisão, que o salão esteja vazio, mas se eu estiver certa, que ele esteja repleto. Quando ela chegou para a reunião, não cabia gente no salão nem na varanda e tinha gente na rua. E aí o trabalho foi crescendo, mas o centro tinha outros grupos que lá se reuniam. Então, era iminente a criação de um local próprio para que ela e meu pai e os primeiros trabalhadores da equipe pudessem ficar juntos. Então, um amigão nosso, muitos de vocês conheceram, porque ele frequentou essa casa até os 100 anos de idade, o seu Jucá. O seu Jucá doou esse terreno. E em 1972, foi feita uma reunião para criar o estatuto. Porque centro tem disso, né? Tem que ter estatuto, senão é ilegal. E ali, a Casa do Caminho causou o primeiro espanto. Primeiro, pelo nome, Casa do Caminho. Normalmente se põe um nome diferente. Meus pais entenderam Casa do Caminho para homenagear os cristãos da primeira hora, lá dos tempos antigos, dos tempos posterior a Cristo, imediatamente posterior, que se reuniram na Casa do Caminho, Pedro, João e tal, para os apóstolos, para atender o povo. E segundo, que foi o primeiro e é o primeiro centro de Minas Gerais que não é ligado à Federação Espírita Brasileira e nem à Aliança Municipal Espírita. Por quê? Eu vou falar baixinho, e não se ofendam. Porque a Federação Espírita Brasileira não é fiel a Allan Kardec, e nem às suas parceiras alianças municipais. Então, eu disse logo no começo que este é um dos pilares, doa a quem doer. Então, esta casa nunca foi, e enquanto a Federação Espírita Brasileira mantiver a mesma postura, esta casa nunca será afiliada à FEB. Muito bem. Então, foi feita a primeira reunião. Quando disseram onde seria o centro, o pessoal morreu de rir. E respondeu assim para minha mãe e para o meu pai, vocês dois estão loucos, quando disseram o bairro e a rua. Lá só tem onça. Quem será o doido que vai lá rezar? E realmente isso aqui era um buraco. O ônibus parava lá embaixo ou lá na praça. Aqui ele não passava. Essa rua tinha duas casas, um poste no começo e um poste no final. A Olegário Maciel quase não era iluminada. Tinham pouquíssimas casas, a fábrica de plástico e alguns prédios. E mais nada. Mas vamos lá. E de onde veio o dinheiro para construir? Ninguém tinha. Os amigos se reuniram, pegaram bens pessoais, algumas joias, algumas bugigangas, algumas coisas que eu não me lembro mais. Fizemos uma rifa que nós mesmos compramos, sorteamos entre nós, ganhamos o que doamos e construímos o prédio. Porque nós temos outra coisa, nós não pedimos dinheiro a ninguém.
Vocês já devem ter percebido que aqui nesta casa não se pede nada. Quando alguém chega para... eu quero fazer uma doação. Por favor, vá no lado do caminho, vê que precisa de mantimento, doe mantimento. Então, quando nós precisamos mobilizar dinheiro, nós nos reunimos na nossa casa, lá dentro, e vemos como e fazemos entre nós. E um engenheiro amigo nosso fez a planta e começou a construção. Foi muito interessante a obra, ela foi rápida. Se hoje nós pegarmos o material que tem aqui, dá para construir um prédio de 4 andares, de tanto cimento e ferro que se gastou nessa casa, como era a tecnologia de época. E, num acidente de percurso, o engenheiro calculou uma parede errada. Naquele hall ali, logo próximo à porta, meus pais vinham aqui todo dia, de manhã e de tarde, para ver quantos tijolos tinham sido postos. E tal, naquela aflição quase que infantil. Então, o pedreiro foi, pôs uma parede e dividiu o hall em 2 partes. A mãe chegou e falou com ele, com o mestre de obra, essa parede está errada, tem que tirar. Ele falou, só tiro com ordem do engenheiro. Desce, vai lá no centro da cidade, procura o engenheiro. Cadê o engenheiro? Está viajando. E aí começou a confusão. Tira, não tira, tira, não tira, tem que tirar. E aquilo foi o dia inteiro. A mãe apertou o mestre de obra e falou, não tiro, só se o engenheiro mandar. E ela foi embora para casa. Meu pai deu aquela acalmada, vamos embora, amanhã a gente resolve. Quando eles chegaram, no dia seguinte, os pedreiros estavam todos lá fora. Ninguém dentro da obra. Diziam que ia embora, que não ia trabalhar mais, que aqui tinha fantasma, aqui tinha macumba, que não sei o quê, tal e coisa, essas coisas. Eu acho que o engenheiro era o mesmo colega meu lá de Santa Terezinha, quando a gente era criança. Aí ela falou, o que está acontecendo? Falou, a tal parede caiu. A parede estava absolutamente deitada aqui no chão, sem nenhum tijolo quebrado, como se alguém tivesse chegado e tombado ela assim. Ela deitou. Um pedreiro chegou para minha mãe, enquanto meu pai explicava calmamente para os outros pedreiros que não tinha nada disso, que não tinha nada de macumba, que explicando, meu pai não tinha uma paciência incrível. Um pedreiro chegou, mais velho, chegou perto da mãe e falou assim, dona Isabel, vem cá. Ela veio, ele cochichou assim no ouvido dela. Dona Isabel, eu acho que alguém lá em cima ouviu a sua conversa ontem com o mestre de obra, por isso que a parede caiu. Resultado, fim da história, em 1974, esse salão estava pronto, sem forro, mas era a estrutura que vocês estão vendo aqui, só que com o telhado aparente. Foi feita a primeira reunião. Isso aqui não existia, a tribuna ficaria aí, onde está a corrente. O salão era um pouco menor. E a primeira reunião estava presentes. Na primeira prece, meu pai, minha mãe, meu tio Ibrahim, que foi o que tocou essa obra, e algumas pessoas mais amigas, mais íntimas. O único móvel que tinha era um caixotinho, 2 caixotinhos, que guardavam azulejo. Meu pai, que era bem pequenininho, subiu num caixotinho, minha mãe subiu no outro, e meia dúzia de pessoas assistiram à primeira prece. Não tinha cadeira, não tinha dinheiro para comprar, nem dizia-se onde comprar cadeira. Não existia. E aí meus pais começaram a vir para cá. Todo dia eles vinham para cá fazer prece. Chegava aqui nesse salão vazio, sem cortina, sem nada, faziam prece. Se você olhar e pensar bem, eram 2 doidos, né? 2 malucos. Vêm para um salão deste tamanho, sozinhos, fazer prece. As pessoas na rua começaram a vir para cá, via essa construção tão grande, o que é aquilo ali? Aí é um centro espírita, aí eu vou para lá. E começaram a vir para cá e foram chegando pessoas estranhas, e os amigos lá da rua Santo Antônio, lá de Santa Terezinha, começaram a vir e formar o molde do que seria a primeira equipe, e eles fazendo prece, prece. Um dia, um senhor que estava assistindo à prece falou assim, dona Isabel, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu sou aposentado da Companhia Franco-Brasileira de Cinema. E ela tem cinemas pelo Brasil inteiro. E tem muitos cinemas que foram fechados.
no Rio de Janeiro tem um depósito cheio de cadeira. Toma aqui o telefone do gerente, telefona para ele, quem sabe a senhora consegue comprar as cadeiras. Quando falava uma coisa dessa, minha mãe ficava igual menino, igual uma criança. Ela saltitava feito criança na véspera de Natal. Ela desceu, foi para casa, meu pai falou, o que você vai fazer? Eu vou telefonar para o homem. E meu pai, sempre muito racional, falou, Isabel, você acha que um executivo, um homem vai te atender, Isabel? Você não tem nem dinheiro para comprar cadeira. Falei, mas eu dou um jeito, eu vou comprar. O dinheiro aparece depois. Ela pegou o telefone, insistiu até o homem atender. Quando ele atendeu, ela explicou o que era, disse o que era, quanto não tinha e quanto ele queria. Ele falou tanto, ela achou que era muito, porque ela não tinha nada, então qualquer valor já era muita coisa. E eu não sei como ela arranjou, que ela conseguiu comprar as 570 cadeiras que vocês estão sentados nelas. Essas cadeiras estavam num depósito, no 3º andar, de um armazém abandonado no Rio de Janeiro. Uma escadinha michuruca, estreita e antiga, daqueles sobradões cariocas. Tinha um amigo nosso, queridão amigo nosso, que tinha uma transportadora. Ele falou, arranja a gente que eu mando o caminhão. Lá foi meu tio Ibrahim, com o outro irmão dele lá do Rio, subiram e desceram e tiraram cadeira, trouxeram cadeira, rato, barata, pulga, piolho, veio tudo junto. Meu tio veio do Rio para cá e passou um mês, sozinho, montando, lavando, limpando cada uma dessas cadeiras. O forro, esse forro que está aí, nos foi doado pelo seu César. Era o forro do salão de festas do Ritz Hotel. Está aqui há quase 40 anos. Então, vejam bem que tudo nesta casa tem uma história em que se envolveu um número muito grande de pessoas para que fosse realizado. Nada foi feito de qualquer maneira, nada foi feito por acaso, nada foi feito no empurrão. E a primeira crítica que a Casa do Caminho sofreu foi bastante interessante. Os espíritas de Juiz de Fora diziam, e alguns ainda dizem, que não vem aqui porque a casa é de rico. Entenda-se por riqueza, limpeza. A casa é limpa, cuidada, por respeito ao trabalho, aos frequentadores e aos trabalhadores. E aí a casa começou na sua programação, e ativa. Em 76, tivemos a visita fabulosa de Chico Xavier. O Chico já não via Juiz de Fora há 30 anos. E minha mãe sempre teve a vontade de trazer Chico Xavier a Juiz de Fora, trazê-lo à nossa casa. E era muito difícil. Chico, um homem muito ocupado, todos sabem disso. Um dia, Emmanuel chegou no ouvido de Dona Isabel e disse assim, Emmanuel, eu já estou na Casa do Caminho, agora vamos lá buscar o Chico. Meses depois, estava aqui Chico Xavier, numa visita memorável. Nós comentamos sobre ele aqui no fim de semana, então não vou alongar-me nesse sentido. Mais tarde, nós receberíamos a visita de um médium, um grande médium, um raro médium, pictógrafo, pena que ele não conseguiu suportar o peso da mediunidade e deixou de trabalhar. Em 1 hora, nesta tribuna aqui, ele pintou 17 quadros. E 2 coisas pitorescas. Uma, como eu disse, esta casa foi fundada por motivação, inspiração e quase uma ordem de Pedro. E isso era uma coisa que minha mãe não dizia para ninguém, porque ela achava que poderia soar como uma certa arrogância. Pedro, o apóstolo, falar com uma médium. Então, ela guardou isso em segredo durante muito tempo. A primeira vez que ela falou isso em público foi quando foi publicado o livro, bem recente. Então, ela guardava isso no seu coração. O médium psicografou ou pictografou um quadro. O pintor que o fez foi Renoir.
Esse quadro está ali no Poço de Paz. É um quadro de Pedro. E Renoir dedicou este quadro a Dona Isabel. E ela ficou muito feliz, porque era uma emoção dela. Então, ela falou assim, veio o recado para mim, estou te entendendo, estou te ouvindo. E o segundo, nesse mesmo instante, Tarsila do Amaral, que foi uma das maiores pintoras do Brasil, pintou, desenhou uma flor, que é um amor perfeito. No centro, no miolo da flor, ela colocou uma casa com uma mulher na porta. Foi um quadro feito em segundos. Está ali também, no Poço de Paz. E ela fez uma dedicatória dizendo que aquela era a representação espiritual, na espiritualidade, da Casa do Caminho. O interessante é que, muitos anos antes da existência física desta casa, quando ela era apenas um sonho, meu pai e minha mãe, sentados em casa, meu pai pegou um papel e desenhou um amor perfeito, que é aquele florzinho, aquele trevo de 4 folhas, desenhou o amor perfeito, só não pôs a casa no meio. E disse para Dona Isabel assim, falou, Isabel, quando nós tivermos o nosso centro, este vai ser o símbolo. Mas isso era a conversa deles, 2. 30 anos depois, o Espírito realiza esse mesmo trabalho, ou semelhante trabalho, e dá a conotação da simbologia espiritual, mostrando que a plena harmonia das boas intenções dos trabalhadores, fundadores e trabalhadores desta casa, com a espiritualidade. Mais tarde, nós recebemos a visita de um grande médium, que foi o Dr. Edson Queiroz, que incorporava o espírito Dr. Fritz. E naquele posto, onde é a enfermaria hoje, ele realizou uma série de cirurgias. Interessante que depois que ele foi embora, a gente entrava no corredor e no posto, 5, 6 dias depois, o cheiro de éter perdurava dentro do salão. A gente mantinha as portas do posto abertas, lavava, limpava, as janelas abertas, o ventilador ligado e o cheiro de éter, aquele cheiro de hospital ali dentro. O importante disso foram as lições que ficaram. O trabalho é lógico, não vamos nem questionar. Mas a Dona Isabel diz assim, as lições que se seguiam a cada visita reafirmam a orientação espiritual sobre o destino e objetivo dos trabalhos desta casa, trabalhos e trabalhadores desta casa, a fidelidade a Allan Kardec, o combate ao misticismo que tem invadido o espiritismo, com médiuns adotando práticas estranhas e centros realizando coisas diferentes das instruções de Kardec. E ali, quando ela encerrou, falou, olha, agora está bom, recebemos as visitas que achávamos importantes, fim. Agora vamos começar uma nova fase, que é de ensinar o Evangelho de Jesus codificado por Allan Kardec. Esta é, ela disse, a missão da Casa do Caminho, ensinar o Evangelho segundo o Espiritismo. E nada melhor do que isso, do que realizar a Semana de Kardec. Estamos aí na primeira metade dos anos 80. Todos os centros faziam Semana Espírita. E essa semana era geralmente utilizada para autopromoção, promoção de médiuns e criando mitos, criando lendas. Chegaram a absurdo de dizer fulano de tal vai ser o sucessor de Chico Xavier. Quem tem sucessor é Papa. E isso é coisa da terra. Vai para o caixão. Não interessa, não é o caso da Casa do Caminho. E a mãe disse, nós vamos fazer a Semana de Kardec para homenagear, divulgar, defender o kardecismo com unhas e dentes. Volto lá no começo, como é o pilar. Então, de lá para cá, de 2 em 2 anos, esta casa reúne, durante um bom tempo,
já tivemos vários formatos da semana, mas reúne o que há de grandes trabalhadores, proeminentes trabalhadores, fiéis a Kardec. Muita gente pergunta, Siri, por que não vem fulano? Porque ele não é kardecista, ele só é espírita. E o espiritismo, como é uma religião aberta, sem dogma, sem direção, sem proprietário, as pessoas fazem o que querem. Tem pessoas, em alguns estados, que defendem, divulgam, inventaram o espiritismo sem Jesus. Eu não sei como. Outros fazem coisas, misturam com umbanda e tal. E vai por aí afora, não quero perder tempo com essas coisas menores. O objetivo é divulgação da codificação. E esse objetivo, qual é o objetivo da codificação espírita? Ensinar por que e como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É impossível separar kardecismo de Jesus. Por isso, o kardecismo, o espiritismo, é o cristianismo redivivo, quer dizer, trazido de novo à vida, sem as falsas aparências, sem as ordenações terrenas. E, nesse sentido, sempre foi orientação da presidente desta casa que as pessoas, todos nós, ela diz sempre, espíritas ou não, por inteligência, nós devemos estudar a codificação. A codificação, os livros codificados por Kardec e as obras de Chico Xavier. Isto para que nós entendamos, nós aprendamos o cristianismo sem religião. E aí nós cumprimos o nosso dever. Qual é o dever do cristão? Se melhorar intimamente, corrigir as suas falhas. Esse é o primeiro objetivo nosso. Se nós conseguirmos corrigir cada uma das falhas que nós vamos aprendendo, nós nos tornamos pessoas melhores. Não para os outros, para nós mesmos. Na medida que nós combatemos o nosso egoísmo, na medida que nós combatemos os nossos rancores, na medida que nós combatemos os nossos preconceitos, nossas raivas, nossos interesses. Esta é a função da doutrina espírita. Foi isto que Jesus ensinou aos seus, que a religião católica vem deturpando, deformando e destruindo, ou tentando destruir, mas ela se destrói primeiro. Então, a função é divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esta é a função desta casa, é por isso que ela existe, é por isso que ela foi criada e é para isso que ela foi criada. E hoje, a Casa do Caminho, a comunidade espírita, a Casa do Caminho, é um turbilhão de trabalho. Se nós pensarmos, se vocês pensarem, aqui nós temos as reuniões públicas, sexta e sábado. Terça temos reunião da equipe, quando nós estudamos para passar mais informações para vocês. O plantão telefônico reúne todos os dias do ano, todas as horas do dia, mais de 80 pessoas que se revezam incondicionalmente. E temos a editora Herculano Pires. O plantão de passe, todo dia, de segunda a quinta. A distribuição, o atendimento a 300 famílias, que nós fazemos há mais de 30 anos. Que 30? A vida toda. Desde que eu me entendo por gente, eu era pequenininho, a gente pegava o bonde lá em Santa Terezinha, via até a prefeitura, pegava outro, ia até São Mateus, eu e meu irmão, levando aos sábados, ao domingo de manhã, 4 sacolas para fazer o jantar dos velhinhos da Fundação João de Freitas.
o Lar do Caminho, que já atendeu mais de 1.500 crianças. Primeiro e quarto domingo, temos os almoços. Uma equipe de voluntários se prepara para fazer almoço, para que nós comamos bem e promovamos fundos para os trabalhos sociais. A nossa livraria, a produtora, onde vocês compram os vídeos, nós temos uma reserva técnica, não sei se vocês sabem, nós temos um arquivo de áudio, visual, documento em papel, todo tipo de documento. Tem 2 arquivos do nível, em Juiz de Fora tem 2 arquivos nesse nível, 2 reservas técnicas. O nosso, que é pequeno, e o da Universidade Federal, ali no MAN, na qualidade técnica. Toda a documentação de vídeo, as reuniões, as primeiras reuniões desta casa, eram gravadas num gravadorzinho pequenininho, custava uma fortuna, que o senhor Jucá trazia e botava aqui. Essas fitas foram todas recuperadas, transportadas para a alta tecnologia e estão lá. Jornais, filmes, tudo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando para o futuro próximo um centro de pesquisa da história do Espiritismo em Juiz de Fora. Por que não dizer no Brasil? Pelo volume que nós temos, documental que nós temos. O nosso coral, que deu esse show, eu não posso falar muito, então, senão eles ficam convencidos, mas deu esse show hoje. Hoje eles cantaram com a pilha Duracell novinha, estão cheio de energia. E enquanto nós estamos aqui, os professores estão lá embaixo evangelizando. Então, por isso que ali na porta não está escrito Centro Espírita Casa do Caminho. Poucos meses depois de ser inaugurado, minha mãe falou com meu pai assim, vamos trocar a placa. Já era difícil fazer uma. Não tinha nem sujado ainda a placa. Centro Espírita Casa do Caminho. Ele falou, mas por quê? Está tão bonito. Aí ela falou, vamos trocar para comunidade. Ele falou, mas por que comunidade? Ela falou, porque aqui eu quero que todo mundo conviva, que não venha só para a reunião, mas que as pessoas convivam aqui dentro o tempo todo. Ela falou, aí ele pergunta, mas como nós vamos fazer isso? Ela falou, eu não sei, eu só sei que eu quero mudar. E hoje a resposta está aí. E se nós pensarmos, ela estava mais uma vez absolutamente certa. Todos nós, aqui dentro, convivemos o tempo todo através do trabalho. Estagiários, jovens da comunicação vêm fazer estágio na nossa produtora e vêm conhecer a doutrina espírita lá em cima na produtora. Na Semana de Kardec, nós montamos um equipamento incrível. Terminada a palestra, está ali fora o DVD prontinho. Os oradores que vêm de outras cidades ficam escandalizados, eu não vejo isso. Mas é o quê? É o trabalho que surge da fidelidade. É o trabalho que é feito com um objetivo maior do que ele próprio. A reunião em si, estar aqui, é importante? É, mas o mais importante são vocês que vêm para ouvir o que nós vamos falar. E o que nós falamos não é nosso, é do Cristo, trazido por Kardec, trazido pelos mentores. Esta é a nossa casa, a nossa comunidade espírita, a Casa do Caminho. De tantos amigos encarnados, muitos já desencarnaram. Amigos de ontem, de hoje, de sempre. Eu quero parabenizar de coração os fundadores desta casa, a equipe e todos os amigos, presentes e ausentes, próximos ou distantes. Fiquemos com Deus.